Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV, o vosso podcast semanal sobre a melhor liga de basquetebol do mundo. Esta semana comigo está o Luís Avelanche e, para mantermos a taxa de 33% de elementos do Barreiro, temos o Diogo Carreira. Bem-vindo, Diogo, antes de mais. Obrigado. Ao podcast NBA na Sport TV. Já sabem que contamos com a vossa companhia e com a vossa interação. Tweets com hashtag NBA na Sport TV. Lancem temas, lancem aqui discussões para nós debatermos aqui e, obviamente, não podíamos começar de outra forma que não as finais da NBA. Vocês os dois estiveram na narração e no comentário ao jogo 3 entre Warriors e Celtics, primeiro jogo em Boston, vitória dos Celtics, e o tema que eu queria lançar aqui para discussão, vocês são os mais avalizados para debatermos isto, é se, tendo em conta as opções que vimos neste jogo 3, nomeadamente o Steve Kerr, treinador dos Warriors, de apostar cada vez mais numa versão small ball, em que abdica do poste que Von Looney, coloca Jordan Poole ou outros jogadores, perde centímetros, perde claramente a luta das tabelas para tentar marcar mais pontos, mas a equipa defende pior, sobretudo quando está Jordan Poole, claro, mas defende pior e perde um bocadinho a identidade que deixou durante a fase regular de ser uma das duas melhores defesas da temporada. Aliás, são as duas equipas que estão na final, foram as melhores defesas da fase regular. Pergunto-vos, Steve Kerr está em desespero? Bom, eu desespero não diria, mas que está atrapalhado está. E de facto, como tu referiste, neste jogo 3, ele, quanto a mim, nomeadamente na segunda parte, exagerou ao abdicar praticamente de Looney, que se não me falha a memória acabou por jogar 17 minutos e que falhou um lançamento, fez 6 pontos, mas lançou só 4 vezes, ganhou 7 ressaltos. E nós até durante o jogo conferimos esses números, depois nos números finais não tenho presente, mas eu acho que mesmo assim foi o melhor ressaltador da equipa, ou seja, os Warriors têm de facto muita gente para pôr a bola no cesto contrário, mas para defender não têm assim tantos. E de facto num jogo em que logo ao intervalo estavam praticamente com 70 pontos sofridos e estavam a ser dizimados na luta das tabelas, abdicar do poste, do único verdadeiro poste que eles utilizam, parece uma estratégia pouco conseguida. Ou dito de outra forma, eu entendo que ele tente experimentar essa versão small ball, até porque muitas vezes tem corrido bem, mas tenho alguma dificuldade em entender que, experimentando e não estando a funcionar, que se mantenha até ao fim fiel a essa ideia e não tentar, depois o contrário, ou seja, voltar ao plano inicial que não tem também corrido bem. É preciso também logo dizer que com o Looney eles também não defenderam bem. Eles não defenderam bem nunca, ou pelo menos traços gerais, tendo ali um momento ou outro, defenderam sempre mal. Mas na segunda parte, sem Looney, a equipa, quanto a mim, ficou mais exposta. Deixou de ter alguém que, não sendo um intimidador por aí além, mas consegue intimidar, porque é grande. Alguém que, não sendo um ressaltador do melhor que há na liga, mas que ganha ressaltos porque é grande. E de repente aquilo era uma equipa rotinada, era um 5 muito rotinado. Mas aquilo passou a ser um passador. Foi sempre o jogo todo. A equipa defendeu muito mal, não fizeram ajudas. Quando ajudavam eram ajudas suicidas, libertando autenticamente os atiradores do lado contrário, que estavam até a marcar com alguma regularidade. E eu acho que o Looney, que eu não sou, sempre assumi isso, não sou um particular adepto, embora penso que seja justo referir que ele está bem melhor do que, por exemplo, nas épocas anteriores, mais móvel, corre mais, parece menos cansado. Normalmente, e vai aparecer no ataque também. Vai conseguindo fazer algumas coisas. E eles abdicaram dele e depois lá está. Se abdicam e, por exemplo, um Jordan Poole chega lá e marca 20 pontos, ok, estão a perder algumas coisas na defesa e na luta das tabelas, mas estão a ganhar algo no ataque. Poole marcou 8 pontos, não estou em erro, mas voltou a fazer uma exibição muito errática, faz uma grande bola lá no meio do jogo, mas não está a ser fator. O Porter, o que jogou até nem esteve assim muito mal, mas também não teve uma utilização por aí além, e depois a equipa basicamente não teve mais nada a vir do banco e contou com um Green, contou com um Green, não contou com um Green. E de facto nesta lógica eu acho que a opção não foi boa e espero, ou pelo menos tenho essa expectativa, que no jogo 4, não só que o Looney vai ser titular, isso tem sido sempre, mas acho que não vai jogar só 17 minutos. Se a aposta for outra vez neste sentido, ou Boston não marca bolas de fora,
pode acontecer, ou os Warriors marcam tantas que mesmo defendendo mal ainda marcam mais pontos e ganham, ou então, se for pelo mesmo caminho, eu acho que tendencialmente vai correr mal outra vez. Uma das coisas que me saltou à vista neste jogo foi que Jason Tatum não só foi marcador de pontos, mas foi também facilitador. E o que tivemos em jogos anteriores foi que no primeiro jogo 3 assistências, no segundo jogo foi marcador de pontos. E desta vez conseguiu aliar essas duas facetas, bastante mais agressivo em penetrações e em procurar afunilar a defesa dos Warriors para depois poder assistir para o perímetro, e os Warriors não conseguiram conter aquela que é a principal figura do lado contrário. Podemos encaixar também o Jaylen Brown, que acho que também... Eu acho que o Brown esteve bem melhor. Início de jogo. Teve um excelente início. O Tatum acaba com números importantes, em pontos foram 9 assistências 26, talvez. e 9 assistências. Mas ele, a atacar o cesto, não esteve bem. Ele teve ali um momento em que marcou 2 triplos seguidos, até fez 8 pontos, não estou dizendo enfiada, mas ele não atacou bem. Sim, mas como passador conseguiu Sim, encontrar e ganhou os ressaltos, mas ele a finalizar falhou muitas bolas. Aliás, ele no final do jogo disse mesmo isso: a equipa acreditou sempre em mim e eu tentei ser agressivo, mas ele falhou muita coisa fácil. O jogo, com a má defesa dos Warriors, um Tatum, digamos, mais normal, tinha ido para perto dos 40 pontos. Tal a facilidade que teve em atacar o cesto. Diogo, tu, até como jogador, um jogador muito talentoso, muito ofensivo, certamente terás sentido em alguns momentos que algumas equipas optavam por ou tirar-te o modo facilitador, a forma como encontravas os teus colegas, ou tentar fechar aquilo que era a tua grande capacidade para marcar pontos. Achas que os Warriors têm que fazer uma escolha dessas? Ou seja, fechar qualquer coisa ali, porque ontem não conseguiram fechar nada. Sim, eu acho que ontem, logo de início, começou logo a correr mal. Até pela atitude dos Celtics, entraram fortíssimos, com Jaylen Brown à cabeça a marcar tudo o que lançava, e depois lançou as tais dúvidas em Steve Kerr, porque eles utilizavam muitas trocas e Looney de facto não tinha a grande facilidade em defender cá fora, mas a verdade é que ninguém tinha. E depois, indo só um bocadinho atrás naquilo que o Luís dizia, os ressaltos ofensivos, nós às tantas vimos lá uma estatística que eram 13, e já era difícil fazer os Celtics falhar uma vez, ainda ter ali segundas, terceiras oportunidades. O jogo correu sempre mal aos Warriors, tirando o famoso já terceiro período, que também já lá poderemos ir. Mas em relação ao que dizias, acho que é muito o que o jogo dá no momento, e Curry, por exemplo, também tem estado bem ao nível das assistências, mas ontem sentiu que precisava de pegar no jogo ofensivamente, estava mais marcador, e houve também um quadro que apareceu em que o Tatum tinha 8 assistências e o Curry ia apenas com uma, e até acabou com menos assistências que o Looney, o que não é nada normal. Por isso o jogo foi sempre um bocadinho em esforço para os Warriors, e mais do que serem eles a ditar quer na defesa, quer no ataque, o que é que o jogo ia dar, estiveram sempre a responder àquilo que os Celtics lhes davam, e foi difícil. Essa é uma questão de que temos falado. Antes de mais, só fazer aqui uma nota. Estamos aqui com algumas referências temporais ontem, portanto, para quem nos vier a ouvir depois, mais tarde, estamos a falar do jogo 3, o jogo que aconteceu na noite de quarta para quinta-feira, e falavas de quem é que dita a eliminatória. Eu, antes do início das finais aqui no podcast, dizia que estava muito curioso para ver quem é que era o treinador que definia os line-ups, quem é que ditava as finais. Os Warriors, obviamente, têm problemas de centímetros comparados com os Celtics, são muito maiores, e esta opção do Steve Kerr de jogar em small ball pode ser uma tentativa dele de ditar qualquer coisa, ou seja, tentar obrigar Ime Udoka a retirar Robert Williams, que esteve muito bem neste jogo, não é? A limpar ali as tabelas e com 4 abafos incríveis. Acham que mais do que desespero pode ser uma tentativa de tentar ser ele a controlar uma série que não está a ser ele a controlar no banco? Eu acho que ontem, às tantas, o que ele sentiu foi que defensivamente não ia lá, e tentou com o tal small ball ter ali gente para marcar pontos, para libertar, ter sempre atiradores e ir lá pelos pontos. Ou seja, abdicar dos ressaltos e tentar marcar mais pontos. Eu acho que o Diogo está a resumir bem. Eu penso que ele, a determinada altura, cedo na segunda parte, interiorizou a ideia que eu, para ganhar, vou ter que marcar mais um ponto do que os outros. Ou seja, não vou ganhar sofrendo menos um. Porque a defesa, de facto, foi sempre um passador tremendo. Eles sofreram muitos pontos e nos últimos minutos, o jogo já estava decidido, ainda houve ali, como eu costumo dizer, alguns descontos, porque eu acho que se fosse preciso, a equipa de Boston teria andado perto dos 130 pontos. E não se ganham jogos na final da NBA a sofrer 130 pontos, a menos que tenha 4 prolongamentos. Não é? E de facto, houve um outro aspecto, e nós falámos disso durante o jogo. Desde a bola ao ar, deu sempre a ideia que os jogadores de Boston queriam mais. Bolas divididas. E é verdade que o talento é essencial em qualquer desporto. Mas quando o nível é muito alto, como acontece aqui, estamos a falar
pelo menos no momento, das duas melhores equipas, estão na final, portanto, nesta fase eles foram os melhores, estão a ser os melhores, mas às vezes depois há muito talento, uns são mais altos, outros são mais pequenos, são mais rápidos, outros são melhor, mas por vezes depois não é o talento que decide, é a vontade, é o coração. E há vários lances neste jogo, e não só, nos outros que já disputaram também, em que os jogadores de Boston mergulhavam para a bola. E eu lembro, por exemplo, do momento do Robert Williams, que jogou o jogo todo ao pé coxinho, literalmente ao pé coxinho, o que não o impediu de afundar e de fazer desarmes lançamentos em grande estilo, mas ele não teve nenhuma, ele não hesitou enquanto viu uma bola disponível no chão em mergulhar para a bola. E eu acho que eles estão a querer mais ganhar os jogos. Estás a falar da isso para mim é uma surpresa, é uma surpresa. Pois, estás a falar da questão da vontade. Aliás, o Marcus Smart diz que aquilo que para ele é inegociável é que ele tem que ser sempre o primeiro a atirar-se para o chão. Veio um bocadinho na sequência disso que estás a dizer. E esta questão da vontade que os números e as estatísticas avançadas não traduzem, não é? Embora haja já algumas estatísticas, Hustle Stats, o próprio site da NBA tem esse tipo de estatísticas, mas a vontade não se mede, mas é visível aos olhos, não é? E nós, claro. Quem vê os jogos consegue medir isso. Pegando nisso e fazendo aqui a ponto, o Draymond Green teve uma exibição ridícula. Não sou eu que estou a dizer, foi o próprio Draymond Green que disse que a sua exibição foi ridícula. O Ricardo a dizer era difícil. Não, mas estou a brincar. Não, mas digo também. O Draymond Green teve uma exibição ridícula e quando, obviamente, o Draymond Green é um jogador que tem um impacto e que é um fator do ponto de vista defensivo, mas também e da vontade, da liderança, claro. Da vontade. Eu lembro-me que ele, durante a final de conferência com os Dallas Mavericks, revelou que o Tom Izzo, o seu treinador na Universidade de Michigan State, lhe enviou uma mensagem ao fim do segundo jogo a dizer, atenção, que se tu fores um líder da treta, vais ter colegas da treta. Não foi da treta a expressão, mas também não posso reproduzir aqui. Foi dessa linha. Mas que ele também não foi ridículo, que ele disse a Don. Não, mas foi. Depois ele disse no podcast dele, ele disse que foi completamente ridícula a exibição dele. Mas sim, no final do jogo ele usou uma expressão que também não podemos usar aqui. Os Warriors, falando dos ajustamentos que podem fazer daqui para a frente, obviamente têm que defender mais, mas defender mais não é só o Steve Kerr dizer, meninos, hoje em dia o ajustamento que vamos fazer é passar a defender em relação ao jogo anterior. Obviamente isso não faz sentido. Isto tem que vir também de dentro do grupo. E o líder emocional e o líder defensivo é o Draymond Green, que depois já sabemos que para se motivar, para puxar pelos colegas, entra sempre naquelas altercações, naqueles quiproquos, mas está-lhe a sair mal. Que lhe saem bem quando ele não leva a segunda técnica e quando ele de facto consegue ter algum controle, digamos assim, sobre as suas ações, embora me pareça que está sempre ali a viver no limite e sempre a colocar-se a jeito de poder ser excluído. Acham que do ponto de vista defensivo e emocional, o Draymond Green é a chave que pode desbloquear estes Warriors daqui para a frente? Eu acho que, e ele falou nisso ontem, lá está no final do jogo 3, a atitude, e os Warriors no segundo jogo mostraram isso. Eu acho que é uma equipa que por vezes só quando está mesmo encostada às cordas, e ainda não está, mas está a perder 2-1, e se perderem o próximo jogo fica muito complicado. Eu acho que vamos ver os Warriors com esse tipo de atitude, como vimos também no jogo 2, onde bateram mais, onde de facto mostraram logo ao que vinham de início. E ontem quem fez isso foi os Celtics, portanto, e o Draymond Green, obviamente, tal como o Smart do outro lado, são quem dá ali o mote para esse tipo de exibição e de raça, enfim, de querer. E depois a equipa vai um bocadinho atrás. Agora, e ele não pode depois usar isso para... Ontem foi outra vez, não levou técnica nenhuma, mas porque não lhe quiseram dar. Foi novamente no limite, havia ali um árbitro menos experiente que foi completamente massacrado por ele. Assim, eu percebo isso tudo, mas depois quando a exibição não corresponde nada ao que a equipa espera dele, fica mais difícil de engolir essa parte para quem... Porque na verdade o Curry continua a fazer excelentes números, o Clay Thompson apareceu muito, finalmente apareceu. O Wiggins não tem estado mal. Podia haver o Wiggins ontem, talvez ontem não foi brilhante, o pior jogo dele, mas e o Poole e no banco também houve poucos contributos, mas falta ali o tal terceiro elemento que pode ser o Draymond Green, que arrasta tudo o que é, e não é do ponto de vista defensivo. Pontos, é mexer defensivo. O Green gosta de ser malandro, no bom sentido do termo. Joga com isso. E joga com isso. E ao longo da história tem beneficiado disso, sim, mas agora... Também já foi prejudicado muito mas com agora, isso. claramente, ele antes e depois dos jogos, o que ele diz está tudo certo. E ele é o primeiro, como tu referiste, a ter a capacidade de analisar e dizer o que estive ali a fazer não é nada, para não dizer as palavras que ele utilizou. A questão é que ele não é antes nem depois que tem que dizer isto. É durante os jogos que tem que fazer aquilo que ele sabe fazer. Porque o Green, quando faz
aquilo que é o trabalho dele, que ele consegue fazer, ele é importantíssimo na equipa. Mas, e nós tivemos aqui esta conversa já no podcast, eu na altura eu votei contra, eu acho que o Curry é 100 vezes mais importante à equipa que o Green. E esta final está a mostrar isto. Está a mostrar até pior. O Green, quando está dentro do campo, nestas finais, na maioria das vezes, tem prejudicado a equipa. E eu acho que ele tem que... Não é antes e depois. Alguém tem que lhe fazer ver, assim, amigo, tu és importante, mas és importante não é antes nem depois, é lá dentro. E lá dentro é fazer determinadas coisas e não o que ele está a fazer. Eu por acaso, até vejo isso do ponto de vista contrário. Ou seja, nos 2 jogos em que ele foi passivo e em que não mostrou aquela raça, foi os 2 jogos que eles perderam. Pois dá para pegar assim também. Quando ele não está bem, a equipa não vence. A importância dele também se viu um bocadinho aí. Sim, então está a ser culpado, entre aspas. Sim, não, esse culpado está a ser de certeza. Está a ser de certeza. Muito bem. Vamos seguir em frente e abrir aqui a torneira dos tweets dos nossos telespectadores, que todas as noites nos enchem a timeline e a hashtag NBA na Sport TV. O primeiro tweet desta edição do podcast NBA na Sport TV é-nos trazido pelo Dinis Mendes e foi durante a transmissão do jogo de quarta-feira, o jogo 3, mas é um tweet trazido por mim. O Dinis diz que a equipa dos Celtics é praticamente a mesma de anos anteriores. Tem aqui alguns ajustes, mas pergunta o Diniz o que é que faltou para o Brad Stevens não ter conseguido levar estes Celtics a umas finais da NBA. Eu esta parte acho que posso já retirar aqui da equação. Ele próprio assumiu que perdeu um bocadinho o balneário a certa altura e enfim. E a equipa também era muito curta em termos de rotação. As presenças do Derrick White e o desenvolvimento do Grant Williams dão aqui 2 peças que eles não tinham no passado. Agora, aquilo que eu quero pegar mais neste tweet do Diniz é esta última parte. Como se sentirá Brad Stevens se os Celtics forem campeões logo após a sua saída do cargo de treinador para assumir um papel no front office? Acham que Brad Stevens vai ver a sua qualidade enquanto treinador contestada ou vai se sentir melindrado pelo facto dos Celtics só eventualmente serem campeões ou terem mais sucesso a partir do momento em que ele deixa de ser treinador e assume um papel no front office? Acham que ele em algum momento vai sentir-se melindrado? Se sim, pergunta é se vai sentir melindrado se for campeão. É agora que votamos, verde ou vermelho? Se vai sentir melindrado? Sim. Eu acho que não. Votamos todos que não se vai sentir melindrado. E porquê? Eu acho bem pelo contrário. Sim. Eu acho que ele só vai validar o trabalho dele. Ele vai validar a opção de ter saído de cena, entre aspas, de cena de treinador, e vai validar a opção que foi dele, de escolher Idoca. Eu confesso, já o disse várias vezes, mantenho a ideia mesmo, não sabendo se eles vão ser campeões, mas até perspectivando essa possibilidade, eu tinha sérias dúvidas em relação a isto, porque na minha cabeça não fazia grande sentido alguém que até dizia não consigo segurar o balneário, ou seja, a minha relação com estes jogadores não está o que deveria estar. A coisa não está a correr bem, mas sai de treinador, mas fico na organização. Só isto para mim já era duvidoso. Sai da organização e sou eu que vou escolher o meu substituto. Para uma hierarquia, para um lugar acima do treinador. E vou para cima do treinador. Isto para mim não ia correr bem de todo. E durante aqueles primeiros meses, em que as coisas de facto não estiveram nada bem nos Celtics, eu reforcei esta minha ideia. Bom, isto parecia que ia correr mal e está a correr mal. É com grande surpresa que depois vejo uma mudança inacreditável, mas acho que há aqui mérito de toda a gente. Há mérito principalmente do senhor que está no banco e dos jogadores que estão dentro do campo, claro está, é sempre assim, mas acho que Brad Stevens, primeiro, ao dar um passo atrás, que acabou por ser um passo para cima, o que não deixa de ser curioso, ao dar um passo atrás saindo, mas depois é promovido. Acabou por estar a ver bem, porque os resultados, mesmo que eles percam a final, o resultado já é melhor do que ele andava a fazer, portanto o resultado é melhor, e depois porque aparentemente apostou num treinador que toda a gente falava como um potencial tremendo, mas que era uma aposta no escuro, tendo em conta que nunca tinha sido treinador principal. E depois, é assim, nós e quando digo nós todos aqui na Sport TV, e muita gente, ao final de 2, 3 meses, chegámos a dizer, bom, este deve ser o primeiro a saltar, porque de facto aquilo não encaixava nada. E o contexto não era nada favorável. De repente as coisas encaixaram de uma maneira que, nesta altura, estão a 2 vitórias de poderem ganhar o título. E, portanto, acho que o Brad Stevens, no seu íntimo, pode pensar, bom, mas isto comigo não dava e agora dá. Admite que, sozinho, em frente ao espelho, possa ter esta introspecção, mas obviamente vai ficar satisfeito porque ele faz parte da organização. Muitos dos jogadores que estão ali foi ele que os foi buscar ou que ele que os trabalhou e porque foi ele que escolheu o treinador. Portanto, ele não vai ficar melindrado seguramente, bem pelo contrário.
Sim, eu concordo e a votação que fiz foi nesse sentido porque ele tem uma cota parte importante neste possível título, ou mesmo que não aconteça, é uma época excelente para os Celtics. O playoff que eles estão a fazer, não me canso de dizer que é incrível. Quem elimina Nets, Bucks e Heat e está neste momento a vencer a final da NBA é incrível. E depois, e pegando ali também na parte inicial, para já os jogadores mentalmente se calhar libertaram-se ali porque as coisas de facto não estavam a funcionar. E depois, é assim, mais um ano em cima de jogadores deste nível faz diferença. Falaste aí no Williams, eu acrescento o outro Williams, portanto os manos, entre aspas, Williams desenvolveram muito, o próprio Brown e Tatum cada vez melhores, portanto há aqui... O próprio Pritchard acabou por ser Pritchard quase dá uma que peça repescado importante. no playoff e está a jogar bem. E joga um papel completamente diferente. Ele era base e agora é um shooting guard, O autenticamente. Derek White está muito bem, portanto há aqui mexidas importantes que catapultaram a equipa para um nível superior e de facto a partir de janeiro não tenho dúvidas em dizer, e neste É a melhor momento equipa da NBA. é a melhor equipa e nas finais tem sido a melhor equipa. Sim. Este 2-1 não desmerece aquilo que eles estão a fazer, antes pelo contrário. Não. Tem sido excelente o trajeto e eu acho que o Brad Stevens não só não se vai nunca sentir melindrado, como provavelmente encontrou o seu lugar na NBA. Que é longe do campo. Sim. E isto não quer dizer Eu acho que ele no e campo não era atenção, nada mau. isto não quer dizer que ele seja mau treinador. Bem pelo contrário. Eu acho que ele é um extraordinário treinador. Ele é excelente nos XIOs, não é? Nos X's and O's. As jogadas dele de reposição acho que eram das melhores. Toda a Dá gente dizia quase que sempre roubava funcionava. jogadas ao Brad Stevens, inclusive o Greg Popovich dizia que roubava jogadas do Brad Stevens. Agora, o papel de treinador da NBA é um papel muito particular, em que a grande cota parte, e o Kevin Durant diz isso na recente entrevista ao David Letterman, o treinador na NBA é um gestor de egos, ponto final. Eu por acaso acho que isso é muito resumido. Mas é sobretudo um gestor de egos. E o Brad Stevens, que vem da universidade onde de facto há muito mais respeito pela figura do treinador treinador, manda claramente mais. não é? Há de facto uma hierarquia muito mais vincada ali. Os jogadores não são estrelas na são miúdos, NCAA, e são são miúdos, não ganham dinheiro. O dinheiro também tem uma coisa a ver, alguma coisa a ver. Ele vai para a NBA, foi uma aposta arriscada dos Celtics, mas o Danny Ainge quis dar-lhe um contrato. Eu julgo que foi 6 anos o primeiro contrato que ele assinou, portanto foi logo ali para lhe dar alguma estabilidade e para ele crescer, por ser um treinador novo e que vinha de outra realidade, para ter aqui alguma margem de manobra. E uma coisa é certa, ele é uma mente brilhante no que ao basquetebol diz respeito. E ele, quando opta por dar o passo atrás e assumir abertamente que perdeu um bocadinho o controle do balneário, acaba por ser um grande exercício de humildade do Brad Stevens. Ok, eu não tive, se calhar, capacidade para este papel, eu até posso ser treinador no outro lado. Isto não quer dizer que ele não volte a ser treinador na NBA. Eu acho que ele vai voltar a ser Mas se calhar treinador. o sucesso dele como elemento front office pode ser o ponto final na carreira dele como treinador da NBA, porque ele, ao contrário do Danny Ainge, não tem problemas em fazer trocas que se calhar à primeira vista podem ser prejudiciais ou entendidas como maus negócios. O negócio do Derek White foi muito criticado na altura porque deram uma escolha que era valiosa, deram jogadores, enfim, deram uma série de coisas por um jogador que não sabia se ia encaixar ali ainda por cima à meia da época. Ele apostou no Grant Williams nos anos em que foi treinador e desenvolveu, nunca abdicou do Grant Williams, como toda a gente dizia que Grant Williams não era jogador de NBA sequer, e vai buscar um treinador que ele tem noção que é um treinador que tem um perfil diferente do dele. O Ime Udoka diz tudo aos jogadores, não tem vergonha na cara, diz tudo. Chama-lhes nomes, diz que aponta, é dos treinadores que diz foi este que esteve mal hoje, o erro foi este que nos fez perder o jogo. Ele basicamente diz isto, que é coisa que normalmente não se vê no desporto em geral, na NBA em particular. A não ser o Doc Rivers. Sim, mas esse é diferente, é pela negativa. E de facto parece-me que as coisas estão a alinhar-se e não sai melindrado, como sai fortalecido a sua... Eu não sei se vocês concordam, houve ali anos do Brad Stevens com apostas em jogadores-chave que correram super mal. Kyrie, ele não conseguiu segurar, Kemba também não render. Exato, mas aí podemos descontar quase entre aspas esses anos em que a coisa correu mal também por aí. Mas lá está, e mesmo nós acreditando, uns se calhar acreditarão mais do que outros, que quem escolhe os jogadores e quem vai buscar os jogadores é o front office, não é o treinador. Depois o papel do treinador é metê-lo a jogar. Eles este ano não foram, a prioridade deles nunca foi buscar um base, nunca. Foi limar o Marcus Smart, tentando com que ele não lance 30 bolas por jogo e não perca muitas bolas, porque ali os bases, o base não tem que ser o jogador que tem a bola na mão. Portanto, é a primeira vez que estão a jogar sem um base puro
e estão a ter chegaram às finais sucesso. da NBA e podem ser campeões. Enfim, vamos seguir em frente e vamos passar para o tema do Luís, que curiosamente também tem a ver com treinadores. Luís, qual é o teu tema desta semana? O meu tema é uma coisa a sério, mas que também tem aqui um bocadinho de ironia pelo meio e que tem a ver com a apresentação do novo treinador dos Lakers, o Darvin Ham. Eu estou solidário com o Miguel Minhava, está de baixo aqui a nossa saudação e as melhoras ao Miguel, porque acho que não tenho muitas dúvidas que depois do que aconteceu, numa das piores épocas, se não a pior época da história dos Lakers, que seja o Darvin Ham, mais alguém que... Com zero experiência como treinador principal. Um bocadinho na linha do Udoka, ou seja, muito considerado enquanto treinador adjunto, mas não tem experiência. Vai logo para uma equipa que tem um peso histórico sempre em cima, que tem figuras com o LeBron James à cabeça, como pegando aquilo que tu dizias do Kevin Durant, que é difícil de ser gerido por quem quer que seja. É preciso ele querer, se ele não quiser, ninguém consegue. E depois, o que é que na apresentação, e entre outras coisas que ele disse, que eu diria que foram óbvias e normais em qualquer treinador que é apresentado, o que é que para mim me surpreendeu, e eu acho que não foi só a mim, foi, por um lado, entre os jogadores que estiveram presentes estava um tal de Russell Westbrook, o que por si seria logo suficiente para deixar muitas coisas no ar, porque toda a gente estava à espera. Fez questão de assistir à apresentação, à conferência de imprensa da apresentação do novo treinador? Só o facto de ele estar lá reduz logo a probabilidade daquilo... Como é que entendeste isso? Eu vou-te dizer, ele estar lá reduz logo aquilo que toda a gente achava que iria acontecer, que era ou ele querer sair, ou a equipa dizer-lhe, amigo, temos que arranjar aqui um negócio para tu saíres. Ele, ao estar lá, diminui essa possibilidade. Mas como achas que foi uma forma dele se comprometer, ou foi alguém que quis ouvir e ver, não, e ele já quis que sabia o treinador visse que ele estava lá a ouvir? Eu acho que ele depois, o Darvin Ham disse que já tinha falado com ele. Sim. E eu acho que ele sabia o que é que o treinador ia dizer e, portanto, ou combinaram ele estar lá, ou ele, não, então se vais dizer isso eu vou lá estar. Não sei como é que terá sido. E basicamente, portanto, ele esteve lá, o que reduziria logo a possibilidade de ele sair, de uma forma ou de outra, mas a seguir o treinador foi mais à frente. E disse que, com as letras bem clarinhas para ninguém ter dúvidas, o Russell Westbrook é importantíssimo, é um jogador incrível, faz falta à equipa e é só um dos melhores jogadores que eu vi na história da NBA. E, portanto, é assim, ou estavam todos a representar um grande papel, e em Los Angeles é um sítio indicado para representar grandes papéis. Podem estar a preparar o pós-carreira também. Pois, não sei o que é que aquilo quer dizer, portanto, podem estar a mentir, eu não me parece, sinceramente, acho que seria... Se agora a equipa ou o Westbrook sair por opção, acho que é um disparate e que do ponto de vista até da sua imagem, ficam todos muito mal na fotografia. O que eu acho é que ele vai ficar. Agora, este discurso e este posicionamento do Darvin Ham, eu acho que, no mínimo, estou a fazer as contas por baixo, a metade da nação dos Lakers foi aquilo que eles não queriam ouvir. A maioria das pessoas acha, ou muitos pelo menos acham, que o Russell Westbrook foi um dos principais responsáveis, para alguns foi mesmo o principal, do desastre que foi a temporada dos Lakers e, portanto, qualquer coisa para o futuro passaria sempre por tirar dali o Russell Westbrook. Se não só não sai aparentemente, como o treinador diz, isto é um dos melhores jogadores que eu vi jogar, portanto, ele conta com ele ao ponto de dizer, não, nós temos é que arranjar aqui forma de o enquadrar de outra maneira. O que, atenção, eu acho que está certo e que se calhar o que faltou foi mais enquadramento ao Russell Westbrook do que propriamente incapacidade dele. Agora, eu fiquei admirado, porque sendo eu, e toda a gente sabe, um grande admirador do Russell Westbrook e achando que ele não foi o principal responsável, foi um dos, mas não foi o principal culpado pela péssima época dos Lakers, eu também não estava à espera que isto acontecesse. Ou seja, quase que sai fortalecido, não é só o eventualmente continuar, isto ainda não começou. Quase que é à volta dele. Parece que é quase à volta dele, o que é uma coisa no mínimo estranha quando está lá o LeBron James e o Anthony Davis. Fiquei muito admirado, e acho que para muitos adeptos dos Lakers, que já torceram o nariz depois daquela lista interminável, parecia a lista telefónica de Los Angeles, de eventuais candidatos a treinador, e que não ficaram satisfeitos com a escolha, eu acho que para muitos, depois deste episódio da apresentação, acho que já queriam mudar de treinador outra vez. Eu acho é que houve ali inteligência, porque se eles já perceberam que não dá para trocar e é um contrato complicado, enfim, eles têm que potenciar um grande jogador que tem ali e que gostes ou não, e eu sou menos um bocadinho fã do que tu, mas também acho que tem ali um jogador super válido e, portanto, tem que tirar o melhor dele, enquadrá-lo, que toda a gente diz que não é fácil, mas eu acho que os bons jogadores cabem sempre. É óbvio que há características muito específicas no Westbrook, mas como há em LeBron e há em Anthony Davis, e, portanto, ele foi inteligente no sentido,
este não sai, então este para mim é o melhor do mundo, como vão ser os outros à volta dele, portanto vamos levar isto para cima e é isso, e é por aí, porque qual é se calhar o treinador que não gostava de ter aqueles jogadores que os Lakers têm? Agora é preciso pôr toda a gente a funcionar e parece... Mas concordas que para alguns adeptos que queriam claro. ver o Russell Westbrook ali para fora, foi uma machadada. Isto vai mudar tudo e a começar já aqui na posição de base. Mas aquilo que eu acho é que o Darvin Ham fez o papel que tinha que fazer. Ou seja, e pegando aqui nas palavras do Diogo, eu acho que os Lakers já perceberam que provavelmente não vão obter, se tentarem trocar já o Westbrook, o pacote mais compensador, ou pelo menos que lhes encha as medidas, e portanto ter que viver com mais um ano do Westbrook pode ser uma realidade e tentar, se calhar até durante o ano, trocar o Westbrook, ver o que é que acontece. E quando eu digo trocar, pode não ser trocar, porque se de facto o Darvin Ham tiver poderes mágicos e conseguir encontrar um papel para o Russell Westbrook que não só permita a coabitação com o LeBron James e o Anthony Davis, mas também lhe permita colocar em campo aquilo que são as suas mais-valias inegáveis, sobretudo em termos ofensivos, acho que não há dúvida que até a hipótese dele ficar lá até ao fim da época pode estar em cima da mesa e ser um jogador com isso, um a equipa papel é claramente mais importante. Forte, Aquilo que eu acho que o Darvin Ham fez essa gestão de forma excelente, porque obviamente não ia antagonizar o Westbrook ali logo na conferência de imprensa, ainda para mais ele estava a assistir, portanto corria o risco depois no fim de ser... mas tu não achas que, a conversa prévia que levou o Westbrook a estar lá? Ou seja, não, eu não faço ideia que tu estás a dizer. Eu não sei se houve aqui uma conversa prévia. Eu acho que ele disse que sim, que já falou com ele. O Darvin Ham obviamente sabe que não pode, não trocando os Lakers do Westbrook já, se for essa a ideia dos Lakers, não pode retirar-lhe valor de mercado, não é? Já viu o que é que Doc Rivers, por exemplo, fez em Filadélfia com o Ben Simmons, portanto, não retirar valor de mercado, tentar valorizar o jogador, tentar, sabendo que vai começar a época muito provavelmente com ele, tentar motivar o jogador também para ele se sentir importante e surgir, obviamente, com vontade de não minar o balneário, com vontade de ser um elemento positivo. Atenção que nunca houve relatos disso ter acontecido. Sim. Eu estou a dizer, quando eu digo minar o balneário, não é estar na cara, fazer propositadamente, é estar ali com aquele... Mas nunca ninguém o acusou disso. Bem pelo contrário. Acusaram de imensas coisas disso e ninguém falou disso. É verdade. Agora, eu acho que o Darvin Ham, uma das citações que eu retiro desta conferência de imprensa, acho que foi um risco do Darvin Ham, que é, ele não quis só ficar-se por essas palavras de conveniência. Não, foi mais à frente. Ele disse, eu quero ir buscar o Westbrook, que era um fator no meio campo defensivo. Ou seja, ele basicamente disse, ele nos últimos anos não defendeu um bacalhau congelado, mas eu quero que ele volte a ser um fator defensivo. Porque para ele funcionar aqui, para ele ter um papel nesta equipa com as outras peças que existem, ele também tem que trabalhar defensivamente, até porque o Darvin Ham é um treinador de cariz defensivo. Mas ele puxou pelo Westbrook, mas também se pôs, como tu dizes, em risco. Claro, ou seja, é por isso que eu acho que... Logo à partida, porque sabe que metade do pessoal não sim, quer ali exatamente, o Westbrook. mas eu acho que o que ele diz, eu acho que ele acredita mesmo que vai conseguir pôr o Westbrook... foram palavras de circunstância. Acho que não. Aliás, se fosse esse o discurso, eu acho que as duas partes entenderiam isso e acho que, por exemplo, o Westbrook não estaria estado lá. O treinador diria, é muito bom e tal, vamos ver o que é que acontece. Ou seja, não o antagonizava, não lhe retirava valor, mas não o punha lá em cima. E ele claramente colocou ao lado das outras estrelas da equipa, claramente. É verdade. Porque é que e não precisava de fazer. Isto é também um risco acrescido, porque depois de terminar a época surgiram reportes de que LeBron, a certa altura na época, tentou mostrar ao front office que o caminho poderia ter sido logo ou meter o Russell Westbrook no banco ou trocar o Russell Westbrook. Portanto, a gestão destas três estrelas... O LeBron tem sempre soluções depois. As soluções que tem antes é que normalmente correm mal. Nós percebemos na conferência de imprensa as chamadas exit interviews de final de temporada do Russell Westbrook. Eu não sei como é que houve tão pouca celeuma e tão poucas notícias à volta disso. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a conferência de imprensa completa. Aquilo foi um disparar em todas as direções, desde Frank Vogel, front office, LeBron James e Anthony Davis, toda a gente. E portanto, eu naquela altura pensei, ok, mesmo que ele queira ficar e acionar a opção para ficar mais um ano, isto é ele a dizer, eu vou ficar para receber o meu dinheiro, mas metam-me daqui para fora. E, portanto, aparentemente não foi. Eu também li assim. Esta gestão de egos para um treinador que ainda por cima não tem experiência nenhuma, mas que é conhecido por ser alguém que não tem papas na língua, vai ser muito interessante seguir. Mas se o puxa antecipadamente para o seu lado, é meio caminho andado para a coisa correr bem. Mas puxá-lo para o seu lado pode ser afastar os outros dois.
A questão é que ele tem que ou puxá-los apostar um todos. Mas também se para for cima. como esta época, os outros dois passam a vida lesionados, portanto não é grave. Se calhar não precisa mais deste. Muito bem. Vamos, Luís, falar do tweet que trazes esta semana. Vamos falar Um do... tweet do Eduardo Melo. Sim, é um tweet que, não sendo uma pergunta, eu vou tentar transformar em pergunta. O Eduardo diz: os terceiros períodos são sempre dos Warriors, e tem sido, não é sempre dos Warriors, é de uma maneira inacreditável, mas os quartos são dos Celtics e é o mais importante. E de facto, se transformarmos isto numa pergunta, é mais importante ganhar sempre o terceiro período ou é mais importante ganhar sempre o quarto? Eu acho que o quarto, vou pôr aqui a coisinha O terceiro verde. ou o quarto? O quarto é um bocadinho mais importante, essencialmente por uma razão: é que os jogos não acabam no terceiro. E acho que de facto os Warriors, esta sua tendência histórica para fazer grandes terceiros períodos, e que de facto merece ser devidamente estudada, porque é incrível o que eles fazem no terceiro período, eu acho que eles deviam sentarem-se à mesa todos e dizer assim: pessoal, vamos passar isto para o quarto, porque no quarto é capaz de ser mais interessante, porque os jogos acabam no quarto. Eu estou em modo catavento, indeciso Não sabes o que é que entre há o de terceiro fazer. e o quarto, porque assim, há Se muitos jogos... estiverem a ganhar por 80, É que há muitos jogos que terminam no terceiro período. É não verdade, é E nestes verdade. playoffs, então, temos falado E eles muito já disso. conseguiram fazer isso. E portanto... O jogo 2 foi um bocado assim. Sim, sim. Uma coisa, Pronto, eu uma vou coisa é refazer. se os Warriors fazem um... Só ao final do terceiro período, se estiverem a ganhar por 30, é mais importante ganhar por 30 no final do terceiro período. cada jogo é um jogo. Mas cada em história é uma condições história. normais, eu concordo com a observação do Eduardo, é melhor, a ter que escolher um período de arraso, é melhor ser o quarto que o terceiro. Acho que sim. Muito bem. Vamos seguir em frente. E, Diogo, queremos que lance o teu tema desta semana. Julgo que não tem a ver com reggaeton, não é? Zero. Nem com zero. defesa, nem com defesa. Nem com defesa, nem com defesa. Porque são dois temas que eu não domino. Nem a reggaeton, nem a defesa. Está honesto, está honesto. Mas, não domina. mas o meu tema já... Não, domina zero, não. zero, Não, zero. a discoteca cachaça. O Tem Ricardo bem provas. tenta e já Discoteca, pessoal que cachaça, acredita, mas não. cachaça. Isso, Não. não. Desculpas. Desculpas. O meu tema, curiosamente, que eu estava aqui um bocadinho indeciso em trazer ou não, ou qual seria, já aflorámos aqui um bocadinho, e tem a ver com os treinadores e com o papel dos treinadores na NBA. E há pouco falavas na questão do Kevin Durant e o que ele disse sobre o papel do treinador e a gestão de egos. Nós muitas vezes durante as transmissões também questionamos um bocadinho. Eu tento fazê-lo sempre ali com muito respeito, porque os treinadores, para mim, é um papel muito difícil e às vezes perguntam-me, eu treinador, nem pensar. Mas a questão das Porque não, substituições... para ti treinar... Não, eu acho que é Achas muito que apanhar um difícil. Diogo Carreira seria complicado ou não? Acho que é mais complicado o Kyrie, mas... Mas como responsável Mas defensivo, ela por ela. Mas eu posso integrar um staff como responsável defensivo. o que não se deve fazer. Bar aberto. O que não se deve fazer. Ontem parecia que era eu responsável da defesa dos Warriors. Mas eu acho é que um treinador da NBA, e nós criticamos isso às vezes, aqui a crítica entre aspas, de facto as rotações parecem muitas vezes trazidas de casa, o gerir os jogadores que são super, hiper estrelas não deve ser fácil, e queria falar um bocadinho sobre isso porque de facto eles pouco treinam. A gestão das substituições parece um bocadinho já trazido de casa e muitas vezes Parece nós não, criticamos é, isso. é. Portanto, e aqui gerir os jogadores que mandam, entre aspas, nas equipas, queria um bocadinho trazer à discussão qual é o papel do treinador da NBA, porque já falámos aqui também na questão de são eles que escolhem os jogadores, colocam-lhes os jogadores para depois eles gerirem, depois não conseguem gerir porque são super estrelas, substituições trazidas de casa, portanto é obviamente um cargo importantíssimo ser o treinador da equipa, mas até que ponto é que os treinadores não estão muitas vezes nas mãos dos general managers, das super estrelas Dos departamentos de analytics, e não o é? porquê de trazer as substituições, isso é que eu fico. E o jogo 1, o Steve Kerr, que é um treinador que eu adoro, acho que ter o Steph Curry no banco a abrir o quarto Mas período... estavam a ganhar por 12, lá Porquê? está. Mas fechava ali, e a Pois, seguir ele é descansava. que aquilo acaba no quarto, lá está o problema. Mas o Steve Kerr também mostrou na série anterior contra os Mavericks, no tal jogo em que eles estiveram a perder largo, que manteve os suplentes que foram buscar o jogo durante muito tempo, bem mais do que seria a tal gestão E depois entrou aquele caseira, logo para o torto. e só vieram as estrelas ali nos 2-3 minutos e finais acabou correu logo. logo mal. Correu logo mal. Não, e é Correu logo fácil criticar por depois, enfim, a posteriori, mas eu acho que, e ontem, por exemplo, ele adaptou e não fez isso. Curry jogou no início do quarto, mas já estavam atrás. Eu acho que no primeiro jogo ele tinha fechado ali o jogo com Curry dentro de campo e depois a seguir descansava. Mas enfim, é trazer um bocadinho isso à discussão. Eu acho que nós tivemos aqui uma discussão num dos episódios recentes que acaba por
ser muito para ter uma Entroncar. discussão paralelo, entroncar aqui neste, que tem a ver com as lesões, a gestão dos jogadores, o descanso, os dias, ainda há poucos dias, o CJ McCollum e o JJ Sim. Redick falavam na ESPN sobre isso e diziam que no início da época há mesmo alguém da organização que vai ter com eles e diz: estes são os designated rest days, os dias de descanso pré-definidos. Porquê? Porque eu achei isso uma vergonha. Achei isso uma vergonha. Eu não achei, sabes? Porque ou são então tornem público, é para o pessoal não comprar bilhetes. Ou são back-to-back, pois, isso é outra questão. Ou são jogos em dias consecutivos, ou são 4 jogos em 5 dias, ou 5 jogos em 7 dias. Isso foi o que o CJ McCollum disse, mas não é. O CJ McCollum explicou. Não são só. Ele disse isso, back-to-backs, ou 4 jogos em 5 dias, 5 dias em 7 noites. Mas se formos depois ver, e podemos começar pela equipa de Portland, não foi assim. Foi bem acima disso. Mas eu acho que isso é grave. Na minha perspectiva, isto agora estamos aqui a comentar um tema que não. Sim, mas eu já vou buscar para aqui também. Mas também tem a ver com isso. Meter-se no trabalho de treinador. Exatamente. Então a equipa é que diz ao treinador quem joga e quem não joga. Qual é a lógica disso? Mas eu percebo isso. Hoje em dia, tendo em conta os quilómetros que os jogadores correm, que é muito mais do que nos anos 80 e 90, que muitas vezes são as comparações que são feitas. Há mais quilómetros que percorrem durante um jogo de basquetebol. No 5 contra 5 em meio campo, a utilização dos 3 pontos hoje, com o volume que existe, quando não havia sequer linha de 3 pontos, há não sei quantos anos. Saíam mais duridos nos anos 80 e 90 do que correr, era mais duro, viajavam com menos condições. Correr muito mais. Não tinham botas. É verdade que a ciência é diferente. Eu continuo está a muito não melhorado, nessa ideia. É verdade, mas também é verdade que hoje há muito mais respostas ao impacto que isso tem nos jogadores, e eu volto a dizer, o Dirk Nowitzki diz que se pudesse não tinha jogado os últimos 2 anos porque ele hoje em dia não consegue sequer jogar futebol com os filhos. Portanto, o impacto que isso tem na vida dos jogadores é um impacto real. E, portanto, as equipas são altamente profissionalizadas, têm departamentos que estudam isto tudo. Risco de lesão, enfim. Tudo isto, o risco de lesão, que é tudo teórico e é tudo uma folha de Excel. Se uma folha de Excel. Quando é que eles lesionavam, tiravam. Obviamente isto é tudo uma folha de Excel e é tudo teoria. Mas, na verdade, eles estão a tentar que os jogadores, nos 7 minutos em que estão em campo sem sair, aqueles esforços curtos e de alta intensidade, seja com o melhor rendimento que podem ter. E por isso é que estas gestões caseiras, substituições que vêm de casa, existem e entronca aqui nesta questão do Diogo. Isto está pré-definido porque o objetivo é tirar o máximo rendimento dos jogadores. É verdade que nós questionamos algumas vezes porque o jogo está com uma tendência e de repente tira-se o melhor jogador e parece que não faz sentido nenhum. E ficar lá mais 2 minutos não vai ter impacto nenhum nos jogadores. Ricardo, é que fazer só assim, e a questão é que importa o rendimento dos jogadores. Se já está definido que por esta ou aquela questão são estes 7 minutos ou aqueles 5 minutos, então marcar 5 lançamentos em 5 ou não marcar nenhum é literalmente a mesma coisa. Perguntar o papel isso é do a antítese do que é o ser treinador, da gestão de uma equipe. E isto depois é muito sentido. mais sublinhado e muito mais evidente quando aparecem os fora da caixa, que não deviam ser os fora da caixa, como o Greg Popovich, que ao fim de 3 minutos, se o 5 inicial não estiver a jogar bem, saem os 5 de uma vez e entram outros 5. Mas isso, parecendo disparatado, é mais lógico. E tenho a certeza que também há lá o senhor com os óculos e com a folha de Excel à frente, também diz que ao Greg Popovich ainda não está na hora que de tirar não pode ser e que vai ficar logo aflito porque aquilo vai ter impacto no jogo 74 da temporada. Mas depois se fores dizer ao Thibodeau, ele diz não, eu quero é que joguem os melhores. Pois é, umas vezes resulta, outras vezes não resulta. Mas esse é ao contrário. Esse não precisa às vezes que os jogadores principais estejam em campo porque está a ganhar por 20 ou a perder por 20 e ele acha que devem ser aqueles. Esse leva ao contrário. E eu acho que isto obviamente tem que ser medido ao dia, ao jogo, eu diria quase que ao momento, porque tem a ver com o desgaste de facto dos atletas, obviamente, tem a ver se jogaram na véspera ou se vão jogar no dia a seguir, se tiveram uma viagem, se não vão ter viagem, mas também tem a ver com o rendimento e com o resultado, porque senão isto, vamos lá ver uma coisa, se os treinadores de repente e as organizações começam antecipadamente a fazer a definição onde é que joga o A, onde é que joga o B, onde é que descansa, onde é que não descansa. Então, isto não tem a ver com resultados. Isso com o Russell Westbrook e o Washington... mas isso não é isso. Isso tem a ver com o pote no fim do arco-íris. Claro, isso não faz sentido. Tem a ver com os playoffs, tem a ver com as alturas mais importantes da época. Se tu recordas, em Washington, também acharam que o Russell Westbrook tinha vindo de uma lesão. O Russell Westbrook não faz back-to-back. E o que é que aconteceu? Cada vez que ele não jogava o segundo jogo, a equipa perdia. E a certa altura aquilo acabou e ele começou a jogar. E ele próprio disse ao amigos, se não jogar a gente reduz
claramente a probabilidade de ganhar. Não é que eu jogo, a gente ganha, mas se eu não jogar, é mais fácil. E o CJ McCollum ainda agora E disse... eles mudaram isso e ele jogou o resto dos jogos todos. O próprio CJ McCollum, Todos. agora quando falou disso, disse mesmo, eles tinham os dias de descanso pré-definidos e ele muitas vezes sentava-se com o Damian Lillard e dizia, pá, nós não vamos jogar este jogo, pá, se calhar vamos jogar este jogo. Mas tu achas isto normal? Eu não acho. E depois é assim, e o que é que eu acho que isto faz parte de uma big picture. E o que é que não resultou? Pronto, qual foi a big picture de Portland neste caso? Mas este ano... É óbvio que tiveram muitos problemas. Claro, com as lesões tiveram que mudar a estratégia a meio do ano, não é? Sim, mas a big picture chegou ao fim e ficaram a bater palmas. Eu acho que o planeamento ficaram é a dar fundamental. entrevistas no podcast. Ele já nem está lá, não é? O planeamento é fundamental, mas chega a uma altura Claro, que os isso já resultados é que têm que mandar. E então estamos a falar de desporto, não é profissional, é altamente profissional. Sim, claro. E em que o único objetivo, o objetivo das 30 equipas da NBA é ganhar dinheiro e títulos. Não há outro. Claro que sim. O resto é tudo conversa, porque aquilo é desporto. Aliás, ao contrário do que muita gente pensa, não há formação. Estas equipas não têm júniores, nem sub-18, não há nada disto. Tem G-League, tem G-League. Agora tem a G-League. Aquilo é ganhar dinheiro e ganhar troféus. Claro. Quando não se ganha dinheiro e não se ganha troféus, aquilo não serve. Não, estão a perder dinheiro, mais tarde ou mais cedo começam a perder dinheiro. Não é? Aquilo mexe com muito dinheiro, mas eles querem, mais do que muito dinheiro, querem transformar ainda em mais dinheiro. Mas esta gestão eu acho que é feita a pensar na ideia de colocar a equipa com maiores probabilidades de vir a ganhar troféu e dinheiros por um maior período de tempo possível. Portanto, eu acho que encaixa nesta estratégia macro das equipas. Sim, mas Ricardo, eles não se podem esquecer que no final só ganha um. Podem fazer todos essa gestão perfeitíssima, claro, todos. Claro. E chega ao fim, um vai ser o melhor e vai ganhar, e um vai ser 30º. E um é 30º. Mas o segundo também é o primeiro dos 30º. Mas há um que é mesmo 30º e pode ter feito tudo muito bem. Portanto, se calhar não é o melhor caminho. Muito bem, Diogo, o melhor caminho agora é irmos para o teu tweet que trazes esta semana. É um tweet do António Mar Spencer, não é? Certo. O nosso telespectador habitual, um dos habituais que fala mais uma vez das finais. Sim, fala e ele deixa aqui a pergunta se Warriors e Celtics nas finais será ou não definitivamente o fim das mega equipas, que são duas equipas, diz ele, trabalhadas no draft, em vez de andarmos aqui com os super estrelas a juntarem-se e a combinarem jogar juntas. Este tweet foi exatamente no jogo de ontem, eu e o Luís demos logo a nossa opinião, aliás, posso já aqui também. Qual é a tua opinião? Votar. Isto se é o fim das mega equipas? Não, se esta final este o caminho que... se é este o caminho, eu acho que não é preciso votar. Verde. É claro que este é o melhor caminho. É verde. Se a resposta for à primeira pergunta, é vermelho. Sim, infelizmente. Isto não é o fim das super equipas. Eu acho que não. Claro infelizmente. Claro que não. Infelizmente. Agora, uma coisa é certa. A tendência dos últimos anos mostra que quem optou por ir atrás dos super equipas tem corrido mal. Mal à grande. À grande. Dá para nem chegar ao playoff. Agora, isto também podia lançar aqui a discussão. O que é uma super equipa? São o quê? São 3 estrelas All-NBA, daqueles 15 de topo que são All-NBA no final da temporada, porque hoje em dia... A equipa é quem ganha o título, não é? Todas as equipas têm uma ou duas super estrelas, não é? Mas força, Diogo. Não, é um bocado por aí. Claro que se formos ali onde está o ponto de interrogação, a resposta seria não, porque isto vai continuar a acontecer, mas claramente depois na segunda parte aqui do tweet do António Mar Spencer, eu acho que sim, que este é o caminho certo. Ontem eu e o Luís falávamos nisso no jogo, porque de facto é mais bonito assim, digamos, e é este o caminho. Eu acho que não é só bonito, é o mais duradouro. É o mais duradouro também. É o que segura mais as equipas. Não é? Lá está, eu como o Ricardo mas é o caminho mais difícil. Pode acontecer, desenvolver. tu juntares muitas estrelas. Porquê? Por causa do que podes ganhar no imediato. Mas não vais ganhar sempre. Mas por causa do tal objetivo. O objetivo é ganhar títulos e ganhar dinheiro. E este caminho é o que se demora mais tempo a lá chegar e até pode não chegar lá. Nunca se ganhar, não é? Claro. Mas pode andar perto e não ganhar. Sim, até porque há lesões, os jogadores não se envolvem todos da mesma maneira. Os Saints, por exemplo, estão perto, andam ali perto e ainda não ganharam. É verdade. Mas sim, claro, é claro que é a forma mais bonita de lá chegar, mais romântica de lá chegar, mais romântica de lá chegar, mas também é a forma que valida, outra coisa que também já discutimos aqui algumas vezes, a competência da estrutura toda. Sim, do general manager, do dono aos treinadores. Desde escolher jogadores no draft, fazer bem as trocas, fazer bem, escolher bem os free agents, jogadores, boas trocas, agents, da equipa de técnica de desenvolvimento de jogadores, a tomada de decisão dos treinadores e a gestão de balneário, tudo. Tudo junto. Quem consegue construir bem em todas as áreas
que compõem uma equipa Pelo menos fica mais perto. Ficar mais perto Pois pode ganhar ou não. de uma forma duradoura. Claro. E os Celtics têm a sua estrela principal com 23 ou 24 anos. E portanto têm aqui 10 anos pela frente em que são candidatos ao título da NBA. E a segunda estrela não é muito mais velho. E atenção, podem ser campeões este ano e daqui para a frente estar só a somar peças e jogadores e experiência a este cada vez nível, mais cada vez mais fortes e cada vez mais falámos apetecíveis. disto aqui no último podcast e eu disse que achava que eles, mesmo ganhando agora, não vão ter uma dinastia, mas eu reforço a ideia, o não ter uma dinastia é ganhar 4 ou 5 vezes seguidas. Claro, agora, que vão estar sempre na discussão e que serão sempre candidatos à partida, disso não tenho dúvida nenhuma. Muito bem, por falar em estar sempre perto da discussão, vamos passar para o fecho do nosso podcast desta semana com os nossos buzzer beaters, portanto, os temas, só um último lançamento Especialidade de do Diogo. destaque, especialidade do Diogo, e por isso é que vamos começar com ele, não sem antes agradecer mais uma vez a todos os nossos telespectadores, toda a gente que tem acompanhado o podcast, o feedback tem sido extraordinário e aquilo que tem trazido também à discussão com os vossos tweets e aquilo que têm feito, têm contribuído na hashtag NBA na Sport TV, tem sido decisivo para o sucesso deste conteúdo. E para lançar o primeiro buzzer beater desta semana, vamos passar a bola, que é coisa que ele não sabe fazer, passar a bola. Ele também vai passar, ou seja. Vai ao amigo dele, não é? Ao Diogo Carreira. Diogo, qual é que é o destaque que traz esta semana para o buzzer beater? Olha, nós estávamos aqui a debater entre nós, batíamos no Draymond Green, que está a merecer, mas eu quando é para bater, e o pessoal lá em casa depois bate em mim, eu que escolho sempre o Bater LeBron. o Draymond Green com o presidente da Associação Amizade de Portugal, Draymond Green, e com um adepto dos Warriors. Ia ser difícil, não é? E então consegui não bater no Draymond Green, mas o meu alvo número logo ali a seguir é o LeBron James. E em jeito um pouco de brincadeira, mas de facto anda-se a oferecer, acho eu, já há algum tempo aos Warriors, cada vez mais fã do Steph Curry, que é quem manda ali naquilo tudo. E depois esta declaração em que ele dizia que se tivesse que escolher uma equipa das que estão no playoff, gostaria de estar a jogar pelos Warriors. Não sei se é por ter hipótese de ganhar mais um anel ou não. Pois, vamos só dar aqui o contexto. Portanto, isto é uma série de conversas do Uninterrupted, que é o The Shop, em que se juntam várias figuras de vários setores da sociedade, mas sobretudo do desporto, e é uma conversa muito informal e, portanto, a pergunta terá sido: por que equipa de playoffs gostarias, LeBron, de jogar das equipas que estão nos playoffs? Não hesitou. E foi um bocadinho na sequência daquilo que tu dizias. Ele já tem muitas vezes dito que gostaria muito de jogar com Steph Curry e com Luka Doncic. Acho que são os dois jogadores que ele está sempre a dizer que gostaria de jogar. Eu acho que ele qualquer dia quer ter uma equipa de All-Star para ganhar mais um anel. É o que lhe falta, porque ele escolhe sempre a dar. Mas atenção, eu acho que, de facto, e como tu dizias, a pergunta obriga a uma resposta. Claro. Nas equipas que estão no playoff, se pudesse escolher onde é que gostavas de jogar. Portanto, ele teria que nomear uma. Poderia se refugiar e dizer, não sei e tal, mas respondeu uma. E eu acho que a questão não é essa. E, de facto, nos Estados Unidos, estas coisas não têm o peso que nós cá atribuímos. Ainda assim, o escolher um rival dos Lakers. Quer dizer, eu acho que pior do que dizer o Golden State só se fosse o Celtics. Era o Celtics. Isso, em Los Angeles ia pessoal para os hospitais a correr, não é? Porque, de facto, quer dizer, uma coisa é elogiar os adversários, e na NBA há essa cultura, e eu adoro isso. Outra coisa é, eu gostava de jogar num daqueles que... Aliás, o Kevin Durant ainda hoje é criticado por isso. Acho que fica muito mal. Acho que vocês estão a ver isto já com aqueles óculos de quem tem tendência para bater um bocadinho no quem quer que ele fique nos 3 títulos. Ou isso, não sei. Tu, pelos vistos, é o teu entendimento da coisa. Mas pronto, e não vamos discutir mais sobre isso, até porque tenho a Ana Lamy, a nossa produtora, ali de lado, a fazer-me o olhar da serpente. E já ia cair. A fazer-me o olhar da serpente, ainda por cima ela agora anda nas artes marciais combinadas. Temos que cumprir o que ela disse, não isto corre mal. Vamos acelerar, e o meu buzzer beater desta semana é a escolha de Quinn Snyder de deixar de ser treinador dos Utah Jazz. Quinn Snyder, que abdicou do seu último ano de contrato com os Jazz. Era um ou dois? Já havia várias propostas de extensão de contrato feitas pela equipa, e o Quinn Snyder foi adiando essa discussão e agora decidiu mesmo sair. Podíamos discutir aqui as razões, mas como isto é um buzzer beater, eu quero só dizer que tenho uma bola de cristal,
E eu sei o que é que vai acontecer com o Quinn Snyder, para depois, daqui a uns tempos, virmos aqui Vai substituir dizer o Darwin. atenção. Não. O Quinn Snyder que diz que a equipa precisa de uma nova voz e por isso saiu. E não parece que ele seja um treinador que não tenha voz no balneário, nem parece que haja ali super estrelas que se sintam que estão acima do Quinn Snyder, com aquele ar dele de professor assistente de economia política da universidade, meio louco. Mas acho que o Quinn Snyder, que acabou de fazer a operação de substituição da anca, vai ficar um ano de molho e daqui a um ano vai para San António. Isto é o que eu vejo aqui na minha bola de cristal. Eu estou a olhar para a bola, eu não estou a ver estaremos, nada, não estou a ver nada, mas acho que ele teve alguma dignidade disto. Acho que as coisas não estão a correr bem, que falhou, digamos, a fasquia mínima. Ele levou a equipa para uma equipa competitiva, claro, mas que nos playoffs desilude sempre. E ele acha que já tentou as vezes suficientes e considera que se não consegue, aliás, este ano até recuaram, foi pior. E portanto ele acha que, independentemente de ter contrato, que a coisa não está a funcionar e quer dar a oportunidade a outros. Eu acho que isto tem alguma dignidade, respeito isso, mas leio de outra forma também. A minha bola de cristal diz-me que isto é só mais uma demonstração de que aquilo que já tínhamos percebido durante a época, há muitas coisas que não estão a correr bem dentro da equipa. O relacionamento dos jogadores, nomeadamente do Gobert e do Mitchell, foi público. Acho que isso é evidente. A saída do Ingles, quanto a mim, foi... Ele era, mesmo que lesionado, ele ajudava a colar aquela química toda. Ele saiu e aquilo veio tudo para ali abaixo. E acho que a saída do treinador é também ele próprio a dizer os resultados não estão lá e eu acho que não há aqui maneira de continuar a lutar, a chegar lá. Sim, nós não sabemos, mas atenção que houve muitas mexidas no front office. Veio Danny Ainge. Pois, eu não sei se tem a ver com isso. É uma nova voz no front office. Dwayne Wade passa a ser está muito dentro da gestão da equipa. É dono disto, mas depois aparece nos jogos de Miami a festejar e tal. Assim, há ali coisas que não estão a correr bem. E eu acho que entre as trocas, as saídas, e fala-se até da saída de outros jogadores, nomeadamente do Gobert, eu acho que o treinador ter esta opção, deitando fora uns quantos milhões, é também mais um toquezinho, há um sinal. Há aqui qualquer coisa que não está no sítio certo. Agora, qual é que é o problema? Onde é que ele começa? Onde é que ele acaba? Isso também não sei. Eu remato só a dizer que eu acho que ele também tem uma bola de cristal e boa, porque já viu que aquilo... Não ia lá de Isto eu quero vou pôr só fresco. Muito bem. Antes de nos pormos ao fresco, Luís, o teu buzzer beater, que é um buzzer beater, é uma sugestão, não é? É uma sugestão, basicamente, a minha opção desta semana. Uma sugestão cultural. Cultural, exatamente. É uma estreia aqui no podcast NBA na Sport TV. As pessoas de grande qualidade neste país têm estas coisas de sugerir livros e filmes e tal, e música, não sei o quê. Isto é um filme, o Hustle, que estreou há poucos dias na Netflix, e basicamente é um filme que retrata... É ficcional. É ficcional, mas que retrata as dificuldades que muitas vezes acontecem para alguém que, digamos, está fora do radar normal chegar à NBA. Portanto, basicamente, isto é um jogador espanhol, o que ele tem que fazer para chegar à NBA e as curvas, e ao mesmo tempo retrata também a dificuldade de um treinador que está dentro de uma organização, os anos que tem que passar quase que no anonimato até conseguir ter, digamos, ali uma oportunidade séria. É engraçado pela história e depois é muito engraçado porque tem uma série incrível de gente conhecida, de jogadores, treinadores... Que fazem... de si mesmos. Muitos fazem o papel deles próprios. É muito engraçado. E depois tem o Juancho Hernan Gomes, que faz um papel, é assim, eu acho que ele até tem sido pouco utilizado enquanto jogador na NBA, eu acho que ele devia jogar mais, mas eu acho que depois do que ele fez neste filme, Los Angeles, não sei se é para jogar, não sei se teria que ligar ao LeBron depressa, mas... é um trabalho sensacional. Eu acho que o pessoal que gosta de basquete, que gosta da NBA e que gosta também de filmes, vejam isto, porque isto é engraçado e é elucidativo de um bocadinho do que acontece atrás, digamos, das câmaras, aquilo que nós normalmente nós vemos os jogos, mas depois há muita coisa que acontece antes e depois dos jogos. E isto retrata um bocadinho essa realidade. Acho que é muito engraçado para percebermos um bocadinho melhor como é que as coisas funcionam ou como é que às vezes não funcionam na NBA. É o filme Hustle, está disponível na Netflix com Adam Sandler, Queen Latifah e o Juancho Hernan Gomes no papel principal. Uma quantidade incrível de treinadores, jogadores, dirigentes e até aquele nosso amigo da fatiota difícil também aparece.
O Goldstein. Uma sugestão cultural a fechar, e vamos fechar já por aqui, porque eu nem vou ousar dar a possibilidade ao Diogo de uma sugestão cultural de música. Então, vocês percebem a ideia, Pois, não é? Já sabíamos o que é que lá vinha, não é? Não, é melhor não. A banda sonora do filme não é reggaeton. Não, aqui não há banda Ok. sonora. A banda sonora é o fecho, é aqui o separador que termina o podcast NBA na Sport TV desta semana. Mais uma vez foi um prazer estar na vossa companhia. Sigam o podcast, sigam nas plataformas áudio, deixem estrelas e críticas para que o podcast possa chegar a mais gente. Muito obrigado por todo o feedback que nos têm dado, e na próxima semana cá estaremos mais uma vez para mais uma edição do podcast NBA na Sport TV.